Pessoal, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Me chamo Ricardo Coelho. A gente vai praticar um pouco sobre frações, tá? Temos aqui a seguinte situação: 8 sobre 16 avos. Tá, quando eu olho para essa fração, eu preciso ver além dos números, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu olho para essa fração, eu vejo aqui 50%, eu vejo aqui 0,5. Por que eu vejo isso? Porque 8 é metade de 16. Vou simplificar. Se eu dividir 8 por 8, eu encontro 1. Se eu dividir 16 por 8, eu encontro 2. Olha só. Eu tinha a fração 8, 16 avos. O que eu fiz? Eu enxerguei além dessa fração, além dos números. Porque existe uma relação aqui que vai além dos números, tá? Então eu já vi que eu posso simplificar essa fração. O que é simplificar? É reduzir ela, diminuir, no sentido de torná-la irredutível, né? Melhor dizendo, desculpa. Torná-la uma fração irredutível. Ela chega num ponto onde eu não consigo mais simplificar, tá? Eu não consigo aqui pensar num número que eu posso dividir tanto 1 quanto 2. Aqui eu divido 1 por 1 e o 2 por 2, né? Ou se eu fizer isso aqui também, melhor dizendo, se eu dividir 1 por 2, aqui ó, vou até aproveitar para falar sobre essa situação aqui ó. 1 dividido por 2. 1 é menor que 2, eu consigo dividir. Então tem que colocar o 0 aqui, acrescento o 0 aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Esse 0,5 é esse 0,5 que eu já vi lá no início, antes de eu fazer essa simplificação. E se eu pegar o 0,5 e multiplicar por 100, eu acho esse valor em percentual, que é 50%. 50% é a mesma coisa que a metade, tá? Eu vou deixar aqui no card a aula em que a gente fala sobre esse assunto aqui, tá? Quando a gente identifica 50%, a metade, 25%, que é a metade da metade, tá bom? Tá, aqui eu acabei até cometendo um erro que eu falei sobre não ter um divisor. A gente pode dividir aqui, ó. 1 dividido por 1 é 1. 2 dividido por 1 continua sendo 2. Eu acabei me expressando errado, tá? Eu consigo dividir os dois por 1, porém, continua sendo a mesma fração, tá? Ok, uma outra observação. Essas duas frações são equivalentes. O que seria frações equivalentes? Se eu dividir 8 por 16, eu vou encontrar 0,5. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 8 dividido por 16. 8 é menor do que 16. Eu tenho que colocar o 0. Se eu colocar o 0 aqui no início da operação, no dividendo, eu tenho que pôr um 0 aqui, vírgula. 80 dividido por 16. Qual número vezes 16 que é igual a 80 ou mais próximo de 80? Não pode passar de 80. Tá, vamos fazer uma estimativa aqui, tá? O que é estimativa? Inclusive tem a videoaula que eu vou deixar aqui no card. Vão lá e verifiquem essa videoaula que eu falo sobre estimativa. É quando a gente calcula um valor aproximado do valor real que a gente quer encontrar. Eu vou arredondar o 16 para 20. Quanto vezes 20 que é igual a 80? 4. 4 vezes 20 é 80. Então, vai ser um número próximo de 4, que eu vou multiplicar por 16, que vai chegar próximo a 80, ou igual a 80. Aqui, ó. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6.
64. Eu vou tentar o 5. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Tá vendo que foi próximo do 4? A gente fez uma estimativa. Então 5 vezes 16 é igual a 80. 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. Tá? Tá vendo que a gente encontrou o mesmo valor? 0,5? Então 8 16 avos, eu posso falar 8 dividido por 16, que isso é uma divisão, tá? 8 16 avos é igual a 0,5. 1 meio é igual a 0,5. 0,5 é igual a metade de alguma coisa, que é igual a 50%. Aqui a gente está falando em forma de número decimal, aqui em percentual e aqui em fração, tá? Deixa eu ver se você fala mais alguma coisa. Tá, uma outra observação que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui, tá, gente? Aqui a gente está fazendo um bate-papo sobre frações, mas um bate-papo muito produtivo, tá? Ok? Pra vocês não ficarem decorando exercício, mas sim entender o que os números representam, o que está por detrás das contas, né? E dos resultados. Ok, vou fazer uma observação sobre essa fração aqui, ó. Por exemplo, se a gente tiver, colocar um valor aqui no canto, a gente tiver aqui o valor de 20 reais, tá? 20 reais. Aí eu falo assim, quanto é 1 meio de 20 reais? Aí a gente vem aqui, o caminho tradicional que a gente aprende na escola é esse aqui, né? 1 meio de, o D é vezes 20, que é 20 reais, 20 sobre 1. A gente está multiplicando frações, por isso que eu coloquei esse 1 aqui, tá? 1 vezes 20 é igual a 20, 2 vezes 1 é igual a 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Eu não precisava fazer esse caminho aqui. Por quê? Porque 50% de 20 é 10. 50% não quer dizer a metade? A metade de 20 é 10. Talvez para muitas pessoas, se eu perguntar assim, quanto é 50% de 20? Talvez a pessoa não vai saber responder. Mas se eu perguntar quanto é a metade, qual é a metade de 20? Aí a pessoa vai saber, é 10. Então, estou aproveitando essa aula para a gente explorar esse assunto, tá bom? De várias perspectivas. Então, quando eu falo a metade, é a mesma coisa que falar 50%. Quando eu falo um meio, é a mesma coisa que 50%. Aqui, ó, a gente encontrou um meio de 20. É 10. 50% de 20 é 10. 0,5 de 20 é 10. A metade de 20 é 10. É como eu falar assim, o meu nome, por exemplo, é Ricardo. Aí eu tenho o apelido de Dudu. Uma pessoa pode me chamar de Ricardo ou de Dudu. Eles estão se relacionando com a mesma pessoa, que sou eu. Tá? Eu tenho um amigo que se chama Eduardo, o apelido dele é Du. Eu posso chamar ele de Eduardo ou de Du. Estou falando da mesma pessoa. Aqui é a mesma coisa, eu estou falando do 10. Posso falar 0,5, 50%, 1 meio de 20. Tá? Estou falando o número decimal, percentual e a fração de 20. Ou seja, a metade de 20 é 10. Né? Pensou que ficou claro aqui? Compartilhe aí as nossas videoaulas, por favor. Deixe o seu like. Marque o sino das notificações aí pra gente. E que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.